Vamos falar de assunto sério? Tropas do Exército começam a patrulhar ruas de Fortaleza no 4º dia de motim da PM. Vólio Bene. Sim, essa medida, a garantia da lei e da ordem, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O Estado também recebeu apoio da Força Nacional, uma unidade comandada pelo Ministério da Justiça e formada por policiais de outros estados. Segundo a página do Ministério da Defesa, as Forças Armadas no país reúnem 444 mil homens. Desse total, 296 mil integram o Exército, o que representa o maior efetivo. Os demais se dividem em números praticamente iguais. Olha, deixa eu dizer uma coisa, porque... duas. Desculpe, acabei de atropelando. Deixa eu dizer, por que eu pedi para colocar esses dados aí? Obviamente, há ideias não muito boas circulando por aí. As PMs do Brasil inteiro somam 500 mil homens armados, 500 mil homens armados. Segundo o artigo 144 da Constituição, eles são uma força de reserva do Exército. O Exército, por sua vez, tem 296 mil homens. Isso quer dizer que a Força de Reserva tem 67, quase 68% a mais de homens do que as Forças Armadas. É claro que o armamento não é o mesmo. As Forças Armadas como um todo, 444 mil homens. 80 mil e pouco cada um, Marinha, Aeronáutica, e o Exército, que é a grande força. Quando começa proselitismo nas PMs, começa proselitismo entre homens armados que formam um exército reserva, como diz a Constituição, de 500 mil homens. A única coisa decente que o poder público tem a fazer é defender e aplicar cadeia para aqueles que se amotinam. A menos que as pessoas andem com ideias estranhas, pensando, quem sabe, Fábio Cuba, Vólio Bene, Furuia, num confronto final contra os inimigos, em que se pudesse usar a PM. Aí é o arrepio dos governadores. Tem proselitismo correndo nos quartéis. Ontem nós demos 10, o número já subiu para 15. E ontem aconteceu uma coisa muito grave. Muito grave. Eu fiz aqui a graça, ô Fábio, não vamos lá para a live do Bolsonaro, eu fiz aqui a graça dessa história do peixe, daquela conversa com a devida vênia demencial entre o secretário da Pesca, Jorge Seife, e o próprio presidente da República, mas houve uma coisa muito grave, que está logo no começo da conversa, quando o Bolsonaro está falando com o Onyx Lorenzoni, agora secretário ministro da Cidadania. Ah, Reinaldo, não acha isso grave. Então se explique por que não. Fábio Cuba. Sim. Você tem aí a sonora, não tem? Tenho, do Onix, está aqui. Vamos ouvir. Tá. Obrigado, imprensa brasileira aqui. Vocês são maravilhosos. Está aqui, ó, Folha UOL. Vereador bolsonarista liderou motim em quartel onde Cid Gomes foi baleado. Olha só, hein? O motim lá se deve a um vereador bolsonarista. Eu queria que você apresentasse ele, pelo menos isso. Apresente o vereador aí, tá certo? Vou te botar em xeque aqui. Aquele cara, não fala o nome dele não, que subiu num trator e foi tentando empurrar o motor, o portão lá com crianças, com mulheres. Ele agiu corretamente, sim ou não? Não fala o nome dele não. Mas é evidente que não, né, presidente? Aí é uma irresponsabilidade, um desequilíbrio, um ato que colocou em risco a vida de muitas e muitas pessoas. E é evidente que quando tu tem a tua vida em risco, tu tem o direito à legítima defesa. Delinquência intelectual, delinquência política, delinquência moral, delinquência existencial. É esse
É essa qualificação que merece esse diálogo. Depois nós vamos voltar mais tarde a outros aspectos desse diálogo para encerrar esse bloco, né? Com as mumices que se falaram ali. Agora, eu tenho um presidente da República que até agora não disse uma palavra contra o motim das PMs, da PM do Ceará e do proselitismo que corre nos demais estados, sabendo que a Constituição proíbe a sindicalização e a greve de PMs, não é? Não disse uma palavra a respeito. Ao contrário, seu filho Eduardo está piscando, flertando claramente com o movimento, assim como o presidente. E vai o ministro da Cidadania e diz que aquilo é legítima defesa. Eu não conheço ninguém que tenha defendido. Nem o Ciro Gomes foi rebarbativo. Claro, o irmão dele levou tiro, ele está ali. Mas até ele sabe que aquilo não pode acontecer. Eu não conheço ninguém que tenha defendido a ação do Cid Gomes. Porra louca, absurda, arriscada. Sim, pondo a vida das pessoas ali em risco a depender do que acontecesse, e a própria, que não morreu por milagre. Agora, chamar motinados, encapuzados, armados, chamar aquilo de legítima defesa, poder-se-ia criticar o Cid, cujo nome eles nem falam, ô Bob, mas criticando também a PM, dizendo que aquilo não pode acontecer. Só que aí, eu preciso lembrar aqui mais uma vez, o Bolsonaro talvez não queira ir contra a sua própria história. Por que ele foi chutado do exército? Porque ele estava planejando explodir bombas em quartéis, explodiu o reservatório do Guandu, no Rio de Janeiro. Houve um inquérito militar a respeito. E eles sabem em que condições se deu a suposta absolvição. A condição era cair fora do exército. Reivindicando melhores salários. E por isso era detestado pela cúpula militar, muito especialmente pelo general Ernesto Geisel, que deu uma entrevista esculhambando com ele quando ele já era deputado. Não há uma palavra de censura do governo federal que acontece no Ceará. Não há uma palavra de censura deste inacreditável Sérgio Moro. Atenção! Alô, coleguinhas da imprensa, que até ontem, alguns, né, não todos, tinham calos no joelho de tanto fazer a genuflexão diante de Sérgio Moro. O que é genuflexão? Ajoelhar-se. Guia joelho, flexão, dobrar o joelho diante de Sérgio Moro, como se ele fosse santo. Nada, nenhuma palavra. Ah, mas estão fazendo operações da lei e da ordem. Teve o decreto de garantia da lei e da ordem. Teve porque os militares impuseram isso. Praticamente. Os ministros militares do Planalto falaram da necessidade disso e as Forças Armadas, comando das Forças Armadas, das respectivas Forças Armadas. E o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Infelizmente, pelo Bolsonaro, o pau ia comer lá. Dane-se o governador do PT, dane-se os Gomes, dane-se isso aqui. Fale responsável, espero que alguém entre com um pedido de impeachment, porque tem isso, do Onyx Lorenzoni. Gente vergonhosa. Vocês estão querendo o quê? Aí nessa mesma live, mais adiante, acho que dá para fazer a seleção aí, Fábio, se não der depois a gente coloca. Já sim. Ele fala do que ele quer no caso de GLO, de decreto de garantia da lei e da ordem. Aí o Bolsonaro diz, não, eu vou falar com o Rodrigo Maia, vou falar com o Alcolumbre. Eu, ouvindo a live, disse, bom, vai falar com esses caras para cuidar da reforma administrativa, para cuidar da reforma tributária,
para cuidar do crescimento, que está empacado. Não. Sabe por que ele disse que ia procurar o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Para isso aí, ó. Acabando o carnaval, porque a GLO é até o dia 28 apenas, é bem curtinho. Vou procurar o Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, vou fazer um pedido para eles, que eu tenho um projeto lá dentro, dizendo que em GLO, os militares têm que ter excludente de licitude. Ou seja, acabou a missão, ele vai para casa, não está preocupado em receber a visita de um oficial de justiça e depois responder, no caso militar agora, numa auditoria militar, pegar até 30 anos de cadeia. É uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade é essa sua fala. O senhor tem agora na Casa Civil o general Braga Neto, que comandou a operação de GLO no Rio, sem o excludente de licitude. A ação foi efetiva, contribuiu para diminuir o problema, só que nós tivemos o caso do músico e depois de um catador que tentou auxiliá-lo, que foram fuzilados com 80 tiros. Sabe o que o senhor quer? Que em casos assim, como o senhor diz, o soldado vá para casa. Então, uma hora que eu junto o presidente dando piscadela para 500 mil homens armados, 500 mil, as PMs têm um efetivo maior do que as 3 Forças Armadas. 67% maior do que o Exército. O armamento é menor, mas não interessa. A hora que há piscadela para gente que está se amotinando. E defesa para que soldado do Exército, das Forças Armadas, no geral, possa ir às ruas para matar livremente, sem nem ter de responder depois. Coisa boa o senhor não está pensando. E depois, Vossa Excelência, nós vamos ver hoje, vai cobrar do Paulo Guedes medidas para o crescimento? Sabe quem está espantando o capital estrangeiro daqui, presidente? O senhor. Sabe quem está espantando o capital estrangeiro daqui? O Weintraub, o Ricardo Salles, até a Damares. Com essa manifestação de atraso, de primitivismo, de estupidez. E neste caso de apelo explícito à violência e de aceno ao golpismo. Porque não se engane, o Bolsonaro vem de uma mentalidade disruptiva. E toda a turma que o apoia também. A ideia deles é fazer o grande confronto com as esquerdas, sangrento, vencer e aí sim limpar o Brasil para deixar só gente como eles, gente sábia como eles. Vamos voltar ao núcleo do Ceará. Eu só quis chamar a atenção para que o presidente, para o que o presidente disse, para que um ministro do presidente disse. Lógica da... Ele considerou aquilo legítima defesa. E, Reinaldo, aproveitando esse gancho da fala do presidente sobre legítima defesa, que ele fala, tem uma notícia aqui da Folha e UOL. A gente foi atrás dessa notícia que Bolsonaro se referiu. E a notícia fala sobre o vereador Ailton, da cidade de Sobral. Tem a patente dele, fala ou não? Pode falar, claro. O vereador Sargento Ailton, da cidade de Sobral, no Ceará. Ele está entre as lideranças do motim no quartel, onde o senador licenciado Cid Gomes foi baleado na quarta-feira. Imagens feitas no dia mostram que ele estava na espécie de trincheira improvisada pelos policiais no batalhão no momento em que Cid foi baleado. O vereador Ailton estava à frente da manifestação e era um dos poucos presentes que não estavam encapuzados. Hoje, o Partido Solidariedade, ao qual era afiliado o parlamentar, anunciou a expulsão dele. De acordo com uma nota divulgada à imprensa, a decisão tem caráter irrevogável. Está escrito nessa nota, aspas, nós não trabalhamos com militância do terror que causa uma depredação do patrimônio de pessoas e não podemos aceitar que policiais e agentes públicos, encapuzados e armados como milicianos, levem o terrorismo às ruas. É isso. Sim, ele é um vereador bolsonarista. Qual é o caso? E alguma dúvida de que há o flerte com a violência? Fábio Cubuí tem 2. O que está acontecendo no Ceará em razão da greve dos policiais?
Vamos lá, Reinaldo. A greve causou, obviamente, um aumento do número de crimes cometidos. Entre 6 da manhã de quarta-feira e as 6 da manhã de quinta, de ontem, foram registrados 29 assassinatos no território cearense. Nas 24 horas seguintes, esse número subiu para 51 assassinatos. Para a gente comparar, de 1º de janeiro a 18 de fevereiro desse ano, a média do estado foi de 6 homicídios por dia. Hoje teve uma nova ocorrência envolvendo policiais grevistas. Um grupo de homens encapuzados fechou o batalhão de ronda e ações intensivas e ostensivas em Sobral. De acordo com o coronel Colares, comandante do 3º Batalhão de Policiamento da cidade, os homens secaram os pneus de todos os carros, murcharam os pneus e também das motos da polícia que estavam por ali na unidade. Vocês podem procurar. Isso está previsto na lei antiterrorismo. Isso é terrorismo. Procurem lá. Procurem na lei. Está atacando um equipamento de segurança, pondo a população em risco, expondo a população à sanha dos bandidos. Tem de ser processados pela lei que pune terrorismo. Obviamente tem de ser expulsos. E nós temos de chamar de bandidos e amigos de assassinos todos aqueles que no Congresso defenderem anistia para policiais bandidos. Deixa eu dizer uma coisa, o policial bandido é pior do que o Marcola, o chefe do PCC. É pior do que o Fernandinho Beiramar, o chefe do Comando Vermelho. Esses estão trancafiados. Ninguém tem simpatia por eles. Ninguém os defende, a não ser aqueles que são bandidos também. Esses outros não. Esses outros pertencem à órbita das milícias e pretendem fazer o bem. Pretendem fazer o bem. Fingem fazer o bem. E é asqueroso, nojento, porque eu fui ver as páginas bolsonaristas, todas elas, elogiando os policiais amotinados do Ceará. Porque, afinal de contas, o governador é do PT. Porque, afinal de contas, eles não gostam do Ciro Gomes. Elogiando terroristas. Elogiando bandidos. Ah, eles eram contra Black Blocs. De Black Blocs eles não gostavam. Nem eu pedi cadeia. Agora, de policial mascarado, dando tiro a esma, eles gostam. De policial mascarado furando pneu de carro, furando pneu de moto, impedindo o trabalho de segurança pública, disso eles gostam. Porque eles estão imaginando que daí vem uma revolução. Bando de delinquentes. Bando de canalhas. E o governo não dá uma palavra de condenação pela voz do presidente e nem pela voz do ministro da Justiça. Vai um outro ministro numa live com o presidente e chama aquilo que foi já em si um absurdo, uma quase tragédia, de legítima defesa. E o governador Camilo? O governador Camilo Santana avisou hoje que não vai conceder nenhum tipo de anistia administrativa para os envolvidos na greve dos policiais. Ontem à noite, líderes do movimento chegaram a acenar por uma trégua caso o perdão fosse concedido. Sem sinal positivo, eles decidiram continuar com a paralisação. Ainda falando sobre a anistia, Reinaldo. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Youssef Abu Chain, afirmou à Folha de São Paulo que se não houver uma punição exemplar ao absurdo praticado no Ceará, será aberto um preocupante precedente para todo o país. Se acabar em pizza, a chance de virar moda é grande. Tem que apurar e punir. Essa foi a fala. E né? Alguma dúvida a respeito? Mas no Congresso tem, né? Coisa de gente defendendo a anistia, ou que já defendeu a anistia. Como é que é isso, Bob? É isso, Reinaldo. Enquanto o governador do Ceará, o Camilo Santana, descartou a anistia aos policiais, tem gente na Câmara e no Senado que pensa exatamente o contrário. É o caso de um projeto do deputado Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, o subtenente Gonzaga. O texto já passou pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e desde novembro de 2019 aguarda análise pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Já no Senado há uma proposta que está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e já foi aprovada pela Câmara. Esse texto do Senado defende a anistia de policiais militares do Espírito Santo, do Ceará e de Minas Gerais que entraram em greve entre o 1º de janeiro de 2011
e 7 de maio de 2018. O relator, nesse caso do Senado, é o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Bom, eu espero que o Major Olímpio faça a coisa certa, né, Major Olímpio? A menos que o senhor, quando oficial ativo da PM, fosse favorável à indisciplina e favorável a bandido na corporação, é preciso dizer não a qualquer forma de anistia. Enquanto o poder se permitir esse tipo de coisa, o crime infiltrado no Estado vai continuar. Chegou a hora de dizer chega a essa gente.